Amigos, estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Em pleno mês de dezembro, vamos falar hoje de Jesus, de cristianismo e um pouquinho também do Ano Novo. Conosco, mais uma vez, Rogério Tato Savi. Olá, Sidney, tudo bem? Olá, sou amigo. Mais uma alegria enorme estar aqui com vocês, participando desse programa tão bacana. Tato, na minha infância, havia um comercial em que uma rádio muito conhecida da cidade de Bauru começou a soltar um jingle assim: neste Natal, lembre-se do aniversariante. Para dizer a verdade, Tato, na minha meninice, eu nem me lembrava quem era o aniversariante de dezembro. É verdade, Sidney. Eu me lembro do nosso grande amigo Richard Simonetti, que comentou uma vez isso, que esquecemos do aniversariante bem no dia onde celebra-se o nascimento de Jesus, né? Agora, que pena ter trocado um aniversariante tão maravilhoso, uma pessoa digna de moral, de amor, que nos ensinou tantas coisas de valor, por um outro que é também um velhinho muito simpático, de barbas brancas, mas um pouco mercantilista, que sempre se chega com presente, trocando aquele carinho fraterno de um abraço amigo, o ambiente familiar, pela necessidade da troca de presentes. A gente vê o interesse comercial em fazer até essa união do 13º, a compras e trocas de presentes, para que gire-se o comércio, que é sim, sem dúvida, muito importante, mas que perde-se o valor fraterno, aquele pai que talvez está passando por uma fase um pouco mais difícil financeira. Como ficaria o coração dessa família? Então, realmente essa propaganda, eu não me lembro, mas o papai até comentou, isso devia ter sido resgatado, a ideia da relação fraterna, do ambiente familiar, do almoço, sim, mas sem aquele esbanjar de bebidas alcoólicas, aquela comilança, onde é a época do ano ou mês que mais se joga alimento bom no lixo. Isso é muito equivocado, já que o aniversário é sobre Jesus, né? Mas esse velhinho que você está, de uma certa forma, criticando, na sua origem, Santa Claus era um homem cristão. Ele preocupava-se com as pessoas da sua aldeia e principalmente com seus problemas financeiros. E tudo começou ele levando algumas moedas de ouro e colocando na chaminé. Nós deveríamos mesmo assim criticar o Papai Noel? É verdade, eu preciso até me corrigir então. A Santa Claus realmente, aquela história muito bonita e mostra um homem de boa intenção, caridoso. E nós adulteramos essa ideia, nós vendemos a imagem que queremos. Muitas pessoas que são precursoras de um grande ideal, de um grande movimento, assim que desencarnam, ou assim que passam o seu tempo, são aproveitadas por outras e deturpam, alteram aquela imagem. Então, sem dúvida nenhuma, a crítica não é diretamente àquele personagem Santa Claus, mas sim a essa ideia que fizemos do Natal, sempre anunciando um presente, uma propaganda. Eu tenho estudado filosofia já há alguns anos, com o professor Olavo de Carvalho, e temos aprendido que o amor que Platão descreve, o amor eros, descrito lá no Banquete, é esse tipo de amor, onde você sente falta de algo e deseja este algo. O amor é esse desejo, ele diz. E enquanto você não tem isto, você desejará. Assim que você ganhar, em certa parcela de tempo, você vai perder esse desejo. E principalmente vai ser estimulado a comprar outro. Então pode ver, Cid, nós temos um telefone, nós temos um carro. Sai um modelo novo. Parece que o nosso ficou obsoleto. Parece que alguma coisa já está nos incomodando. E na verdade, o carro está suprindo além do que precisamos. Mas a ideia de comprar outro, de mostrar para a sociedade, de estar com o carro do ano ou o celular atual, força a gente a atender esse amor eros de Platão, o amor desejo pelaquilo que você não tem. E esse não é o amor ágape de Jesus, que é aquele amor mais interessado no outro, o amor em fazer o outro se sentir melhor. Incondicional. Incondicionalmente, sem interesse. Tato, Jesus realmente existiu? Porque nós procuramos em todos os registros históricos e encontramos pouca coisa além dos evangelhos anunciando a presença desse espírito grandioso lá na Palestina. Você tem assim notícias mais concretas para provar que Jesus efetivamente existiu? Exatamente, Cid. Quando você nos diz provar, precisamos de coisas determinadas pela ciência, né? O departamento que faz a prova, testado dermatologicamente, cientificamente, no caso é a ciência. Então,
Existe um grande historiador, Rodrigo, eu não recordo o sobrenome dele, mas ele esteve no Jô Soares, ele esteve em outros programas, mostrando artefatos ou provas materiais da existência de Jesus, sim. Mas essas provas sempre são muito questionadas em si, se podem ser datadas daquela época e tudo mais. Há também Você está se referindo a Rodrigo Alvarez, que é um repórter daquela região e pesquisou, escreveu vários livros, inclusive a respeito de Jesus. E eu acompanhei esses trabalhos dele, e ele realmente traz assim coisas bem interessantes. Mas eu estou me referindo assim a registros oficiais, históricos. Então, eu me apoio sempre nessa questão para falar de um filósofo que analisou o texto, a história contada pelos evangelistas, e disse que há muitos relatos ali que seriam contraditórios às intenções da época, a menos que realmente tenha sido realizado aquilo. Por exemplo, quando Jesus, na sua primeira aparição, e é relatado que ele aparece para Maria Madalena, seria muito estranho ele ter aparecido para uma mulher. Então, aquele argumento de que apareceria para uma mulher não teria nenhum interesse a não ser relatar o fato verdadeiro. Então, se fala assim, não, tem que aparecer para uma mulher porque a mulher tem peso na palavra. Não, pelo contrário. Então, esse é um fato assim, poxa, então acho que aconteceu algo assim. E Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo que tenho estudado bastante, ele diz, é impossível criar uma história como está no Novo Testamento. Não é possível que a mentalidade daquela época escreveria algo contrário ao que se tem da época para só mais tarde se provar. Mesmo porque ele teve muita coragem para contradizer todas as tendências da época, principalmente sob o jugo do opressor romano, não é isso? É verdade. No próximo bloco, eu quero saber do Tato se dia 25 de dezembro do ano zero foi realmente o nascimento de Jesus. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, especial de Natal, em que Tato Savi está discorrendo a respeito de Jesus. Os telespectadores estão percebendo que eu estou fazendo uma pressão aqui acima do Tato, exatamente porque há pessoas que têm dúvida quanto à existência, quanto à data do nascimento. Tato, Jesus efetivamente nasceu dia 25 de dezembro do ano zero? Muito provavelmente que não nasceu, Sidney. Nós não temos precisamente o dia, a data ali, a hora, a maternidade, né, que Jesus nasceu. Mas é muito provável que tenha sido em abril. Alguns dizem ser março, abril, mas eu já ouvi de alguns amigos, como o Arthur Valadares, um grande estudioso também do Evangelho, afirma mais certo que seja em abril. Porque no próprio Evangelho há um relato de que quando Jesus é anunciado o seu nascimento, os animais estavam ao relento, estavam assim, pastando ao relento. Não poderia ser no inverno. Não poderia ser no inverno, porque lá é deserto, seria frio demais para eles estarem ali. E dezembro para eles era inverno. Então, vê-se que isso seria um fato que não é que está errado, só está fazendo uma afirmação que não é possível ser em dezembro. E por que foi colocado em dezembro? Essa é uma questão importante, que até acredito que você ia comentar, mas eu já me adianto. No dia 25 de dezembro, havia um ritual pagão, uma comemoração de uma festa pagã, que se chamava Natalis Solis Invictus, que era o nascimento do Sol Invencível. O nosso Sol, uma celebração do Sol.
que também havia o comentário dele ter nascido de uma virgem, vamos dizer assim, e que 25 de dezembro, então, era essa data comemorativa. Também não se tinha o dia do nascimento do sol. Mas era uma festa pagã e como havia interesse em agregar novos adeptos para o cristianismo, é muito mais fácil, isso todos são unânimes em dizer, os estudiosos, que você não mude radicalmente o comportamento de uma festa, de uma data, de um povo. Que você vá, aos poucos, colocando a tua imagem, o teu nome, ou aquilo que você quer, na data que eles comemoram, e vai trocando aos poucos o ritual. Passando de geração para geração, vai infiltrando pensamentos, práticas, e você daí tem a coisa na mão em pouco tempo. Vê-se hoje como a nossa igreja respeitada tem muitos rituais que eram do povo pagão, que nós não consideramos errado em si, mas foi uma mescla, foi uma mistura de comportamentos. Um acomodamento. Um acomodamento até para ganhar. E há esse interesse. Nós fazemos Adeptos. isso. Nós fazemos isso mesmo. Quando você quer adequar uma cultura ou uma pessoa que chega na tua casa como uma visita, você pega leve um pouco nas coisas que você faz para que um casal que se une... Para agradar, sem dúvida. Senão a gente ia bater de frente com eles. Então a data, assumir a data de 25 de dezembro foi uma maneira de agradar os pagãos? Foi, para que eles tornassem até aceitos naquela festa, naquele novo comportamento, que eles não seriam mais os pagãos e sim entrariam para os cristãos. Isso é natural e até rapidamente é interessante mencionar. Minha mãe gostava muito de um banco, o Banespa. Ela era professora e tinha conta no banco. Aí o Santander comprou o Banespa. Ela ficou tão chateada. Meu Deus, comprou. Aí ele começou a colocar, ele colocou Santander Banespa. Ela falou, não vai perder o nome, vou continuar com o Banespa. Daqui a pouco saiu o Banespa, ela adora o Santander. Então deu certinho para ela ficar. Sem propaganda nenhum banco. Mas ela em si, foi na prática ali em casa esse comportamento. Foi uma acomodação. Tato, você citou aqui o Rodrigo Alvarez. Sim. E ele fez uma reportagem muito interessante dizendo que aquela viagem que José e Maria fizeram não foi exatamente para a Belém que consta dos registros bíblicos. E há, inclusive, uma citação de João que coloca em dúvida se seria na Judéia ou na Galileia. Né? Uma das Beléns ficava a alguns quilômetros de Nazaré, onde havia nascido José. A outra a 150 quilômetros em lombo de burro, uma mulher grávida. É verdade. O que você me diz disso? É verdade, eu li essa história, acompanho muito também. Tudo que envolve Jesus me interessa muito. E eu já percebi, nós não vamos conseguir chegar a esse consenso, esta prova, a menos que a ciência descubra algo que ainda está inédito para a gente. Mas me parece muito coerente esse pensamento de que 150 quilômetros, uma mulher grávida andando num animal que a chacoalhar, não é possível. 150 quilômetros é Bauru, Botucatu e voltam até a metade do caminho. É muita coisa. Imagino que essa primeira Belém que você citou seja mais lógica. E Belém fica na Judéia, ali em cima. E Jesus sempre foi chamado de Galileu, né? Então você vê que há uma certa... Parece que assim, puxa, mas se ele nasceu em Belém, ele era alguém da Judéia, né? Então não me parece muito lógico essa afirmação. Jesus não nasceu em Nazaré, realmente, parece que ele cresce em Nazaré, mas que ele não tenha nascido ali em Belém também. Não teremos aí uma outra inserção política para, de acordo com as escrituras, com as profecias, Belém de Judá receberia o Salvador? Seria mais ou menos por aí também? Com certeza, sem dúvida. Você percebe que a mão do homem sempre tem demais interesse. Não há possível. Nós que somos estudiosos da doutrina e praticamos a mediunidade, você percebe, há um tema chamado animismo na mediunidade que deixa muito claro isso. O médium, ele vai dar uma comunicação. O próprio Chico Xavier, muitas vezes, era ludibriado, não que era... No Consolador há uma errata dizendo que ali foi uma dificuldade de comunicação entre médium e espírito. O que é esse animismo? É quando você põe de você mesmo, você dá uma comunicação, ou seja, da sua alma, da sua própria história passada, ou também o fato de você dar um recado de algum modo. Imagine, Sidney, que eu recebo lá de fora um homem muito bravo com você, ou muito, de algum modo, falando, e ele me pede que eu dê uma comunicação. Eu vou falar do meu jeito, não tem jeito, eu vou colocar no meu interesse. Ainda mais se eu tiver na mão uma oportunidade
Ele falou, ele não vai poder participar do programa, se você quiser eu posso ficar com você, se eu tiver interesse em ficar. Eu já entrei e ele falou, na verdade, que era para entrevistar o nosso diretor, por exemplo. Então, não é possível imaginar que não há essa influência política e esse interesse. E com certeza você citou, da Belém, da Judéia, nossa interesse ali, o Salvador está aqui. Difícil dizer que não houve isso. Eu vou trazer uma outra questão, Tato, que é conhecida assim como marco de muita importância, consta inclusive de uma das orações dos irmãos católicos, quando fala Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, chamando-a sempre de Virgem, a Virgem Maria. Tato, nós espíritas não aceitamos essa necessidade de que Maria e José não tenham tido uma conjunção carnal absolutamente normal. Saudável. E por que essa história de se insistir que Jesus teria sido gerado pelo Espírito Santo? Perfeito, Sidney. No Velho Testamento, você pode observar que havia um comportamento muito radical em relação a esta prática, não é? Uma mulher, por exemplo, que numa briga apartando dois homens que brigavam, na loucura de se proteger o marido ou separar, se tocasse nas partes vergonhosas, eles dizem, do outro homem, teria as mãos amputadas. Uma mulher que estava no período menstrual, ela era uma mulher impura, e se você a tocasse, se ela sentasse numa cadeira e você sentasse nessa cadeira também, tinha que tomar 7 banhos, uma coisa assim. Alguns até falam assim, é porque não tinha o absorvente, então ela deixava as marcas. Fala, não é possível que as mulheres andavam assim naquela época. Mas então vamos dizer, o sexo em si, que eram as nossas partes, que como o Chico Xavier no Pinga Fogo falou, se as mãos datilografam, escrevem e curam, os olhos enxergam, os nossos órgãos sexuais seriam condenados às trevas? Ele faz essa pergunta. Então, para aquela época, o sexo era algo sujo, pecaminoso. Um filho de Deus, um imaculado, um perfeito, não poderia ter vindo do ato do sexo. E o próprio Richard Simonetti, nosso grande mestre, ele disse que como Maria, sendo virgem e não tendo o pecado do sexo, não poderia morrer. Então tem que criar para ela uma história. Então ela foi arrebatada para o céu. Então, quer dizer, corpo e alma. Corpo e alma. E se for assim, pode procurar que Maria deve estar em órbita, porque não há decomposição fora da atmosfera. Então, se a gente pensar assim, está vendo que você erra uma coisa, ou tem que acochambrar outra e engana aqui? Vamos ser razoáveis, pessoal. O sexo, nós colocamos pecado nele, nós tornamos-o imundo, muitas vezes, mas para muitos homens e mulheres sérios, o sexo é a maneira de se procriar a vida, de dar continuidade à nossa espécie. E Deus criou assim nosso Pai. Nenhum problema há num casal, homem e mulher, ter tido um menino ou uma menina pelo meio normal, mesmo porque Jesus teve irmãos, mesmo que o próprio mestre, então, não nasceu fecundado dela. Desculpa, mas dizem que eram primos. Dizem que eram primos, mas não é. É que a palavra primo e irmão é a mesma coisa. Mesma palavra, eles não têm uma palavra que define. Mas eles falaram, o filho do meu tio. Eles diziam assim no idioma hebraico. Então, e se eles quisessem falar realmente, eles diriam isso. Mas quando você percebe, mesmo era ideal da Gênesis, era estimulado que as famílias crescessem, eram muito poucas as famílias, era natural que Maria tivesse muitos filhos. E uma mulher estéril era uma mulher condenada, era uma coisa feia. E Maria não se comenta disso. Então há um detalhe. Ela teve então outros filhos além de Jesus? Teve sim, teve outros filhos, com José mesmo, os irmãos de Jesus, que falam, alguns chegam a falar que eram os filhos só do pai do José, não era. Maria teve filhos. Porque José era bem mais velho que Maria. Sim, era bem mais velho. Era uma menina, próxima a 14 a 16 anos, uma coisa muito pequena, novinha na nossa época. Mas pessoal, tenhamos coração livre disso. Por quê? Mas não poderia o Espírito Santo ter fecundado? Poderia. Se quisesse, Jesus poderia ter sido criado já adulto. Mas ele não passou por esse processo de diferente. Em que diferente seria Jesus? Eu perguntaria a Deus, por quê, Pai? Porque o sexo é sujo. Mas então o Senhor criou algo sujo. Não tem como responder. Maria, na nossa opinião, era uma mulher sagrada, sim, uma mãe honrada, que concebeu o nosso Mestre Jesus, do relacionamento de amor entre o seu esposo, casado no matrimônio maravilhosamente. Aliás, Allan Kardec
concorda plenamente com essa ideia que você apresentou e traz Maria como um dos espíritos mais superiores que já esteve na Terra, vinda inclusive de outras paragens celestiais, e ela não tinha nada para pagar. Ela veio realmente nesta missão de receber Jesus. Perfeito, Sidney, perfeito. Mas no próximo bloco, eu quero ainda trazer mais um pequeno cisco aí para que Tato comente, para depois, no final do programa, nós falarmos efetivamente da mensagem de Jesus e a influência dele atual, no nosso mundo atual, para que saibamos, começamos a ter assim uma orientação melhor de como efetivamente comemorarmos o nosso Natal. Não saia daí, no instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco. Olha só como passou depressa o programa. Acredito. Com Tato, as coisas voam. Não é porque ele fala demais, não. É que ele fala gostoso, misturando assim, trazendo com a sua empatia, trazendo a sua atenção, caro telespectador. Tato, há pessoas que defendem a ideia de que Jesus jamais existiu materialmente, que ele teria um corpo fluídico. O que você acha disso? Acho que é mais uma tentativa de explicar essa relação dele ter nascido de um jeito diferente, porque era uma criatura tão elevada que a gente confunde ele com o próprio Deus. Então eu acho que é tudo falsidade, é tudo má interpretação. O que acredito que aconteceu foi que uma mulher dá à luz a um menino iluminado, o espírito é que determina a nossa inteligência. Kardec deixa muito claro, não é o espírito que dá vida à matéria, a matéria tem vida pelo fluido vital, mas ele dá inteligência. Então, o que anima o seu corpo e anima o meu corpo é o nosso espírito. Se Jesus tivesse encarnado num corpo como o meu, eu seria o homem que é capaz de fazer o que ele fazia, porque na verdade é o espírito que rege. Então, Jesus nasce naturalmente, normalmente, como seu pai, seus irmãos, como todos nós nascemos, tem o espírito puro e perfeito, que a doutrina espírita explica muito bem o que é isso, e nada de corpo fluídico. Sim, Allan Kardec disse que ele era feito da matéria mais quintessenciada dos fluidos terrestres, porque o nosso corpo físico, o nosso perispírito é formado da substância do planeta. E sendo nós habitantes do planeta Terra, a substância que forma o nosso corpo é do planeta. Eu imagino que para poder materializar-se conosco, ele tenha que ter passado por uma situação assim, de diminuição, de absorção de fluidos mais grosseiros, como André Luiz descreve em algumas de suas obras. É verdade, você não sim, acha? acho perfeitamente. Uma das obras que fala muito bem disso é a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele comenta essa preparação para que o Espírito de Jesus venha para cá. Eu tive agora há pouco em Mossoró, e saudade dessa turma de Mossoró, foi maravilhoso lá, e tive vários dias com o Cosme e Márcio. Nós estávamos hospedados no mesmo hotel, ficamos lá fazendo parte do congresso juntos, e eu conversei muito sobre todos os assuntos, e ele comentou sobre isso, que essa questão de Jesus ter vindo, dele ter sido preparado por muito tempo para fazer, não é bem assim. É contrário à ideia de que um espírito muito elevado tinha dificuldade para fazer alguma coisa. Deles virem para cá é uma coisa, de nós irmos para lá que é outra. É claro, o que foi tão difícil? É que teve que organizar toda uma equipe para encarnar junto. Simão Pedro, Maria, José, essa turma não estava ali à toa. Mas para ele se fazer até visível, né? Porque Jesus já era puro e perfeito,
antes mesmo... a Terra está habitada. Isso, antes dela ser até criada. Antes dela desprender-se do Sol. Exato. Então, eu acho que esses preparativos, né, é como se ele tivesse que engolir um pouco de fumaça aí para poder tornar-se visível até para as pessoas em volta, né? Porque era o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. É nesse ponto, sem dúvida. O Chard tem uma frase bonita que ele diz: ele abre mão dos páramos celestiais para mergulhar no lodo da Terra. Então, quer dizer, é uma coisa complicada sim. Mas esse planejamento, essa presença de Jesus, teve que trabalhar o perispírito de Jesus, que eu até por alguns momentos achava que ele não tinha mais perispírito. Mas a doutrina é clara, não é que você não tem. Está num modo tão sutilizado, exatamente, que nós não podemos nem imaginar como seja. Porque em tudo que a gente pensa em material, quando eu morrer eu vou para o mundo espiritual. Não, sabe, o mundo material menos denso, que é o mundo do perispírito. Não temos elementos de referência. Não tem nenhuma referência. Tanto os espíritos se tem dificuldade de falar para a gente. Fala, o que é o espírito? Ele fala, é uma centelha, mas não tem como te explicar. Nada que para vocês é nada, porque não passa por nenhum sentido, mas para nós é muita coisa. Tato, eu quero aproveitar esses 4 minutos finais do programa. Sim. Porque nós falamos até agora de coisas acessórias. O corpo fluídico, onde teria nascido, quando nasceu Jesus, se ele nasceu realmente. Vamos terminar o nosso programa procurando falar a respeito, efetivamente, da mensagem de Jesus e a importância que ele tem para nós no mundo atual. A mensagem dele foi revolucionária. Sem dúvida. Tanto na época em que os homens eram muito agressivos, vingativos, como para o momento atual, né, Tato? Sem dúvida, sim, sem dúvida. A mensagem de Jesus é tão sublime que nós temos dificuldade de compreendê-la hoje. Alguns filósofos, inclusive, chegam a dizer que como pode alguém achar que é bom não revidar, engolir a agressão, como pode um emocional se equilibrar? Eles não conseguem compreender e questionam essa situação. Mas Jesus mostra para a gente que realmente o perdão, por exemplo, que é algo tão sublime, é simplesmente você não carregar com você uma dor, uma mágoa que não foi você que provocou. A morte de Jesus não foi exatamente por causa dessas ideias revolucionárias. Você não acha que, contrapondo-se a todas as normas, os costumes da época, talvez as pessoas talvez nem tenham entendido bem a mensagem dele na época? Concordo. Quando você chega num lugar onde há leis estabelecidas de pessoas muito poderosas e começa a mudar esse comportamento... Principalmente as leis de Moisés, que eram bastante severas. Sim. Lei de Italião, vingança. Interessante dizer, Moisés deixou essas leis já como um atenuante de um comportamento anterior. Imagina-se de que nós éramos 2 pastores, eu tinha algumas ovelhas e você pegou 3 ovelhas minhas como roubo ou furto. Eu fiquei sabendo, eu ia na sua casa, roubava todas as suas ovelhas e matava a tua família inteira, sem nenhuma consequência. Poxa, foi grave demais a sua consequência. Então Moisés falou, não, roubou uma, pegue uma dele e acabou. Então ele estabelece uma igualdade. Então ele vem e dá o não, aquela criança, não mexe aí, não pode, os 10 mandamentos. Mas vem Jesus e diz o sim. Então Moisés faz, não faça o mal. Jesus diz, faça o bem. E ele diz, tende ouvido o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente, guardai o sábado. Eu, porém, vos digo, não revida mais. Se um filho cai num poço, espera até o domingo para tirar ele de lá. Então ele começa a reformular. Mas o mais grave para mim, que o levou à crucificação, não foi o crime religioso. Foi o crime político, quando ele começa a não atacar em si, mas a tomar o seu comportamento que incomodava a César, né? Que quando você vê aqui, quem que crucificou Jesus? Foram os romanos. Quando ele vai levar a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos manda para o Herodes manda para ele de novo, e ele fala... Mas com o apoio da população, que ele inclusive curava, ajudava. Isso, os judeus que estavam ali atrás, os fariseus, aquela turminha, levando, olha, porque eles não tinham o poder para a crucificação. Se fosse um crime religioso, Jesus morria por apedrejamento. Para encerrar, Tato, em 10 segundos, qual vai ser a melhor maneira de nós comemorarmos este Natal? Para mim faça todo o bem que você puder às pessoas, do mesmo modo como você gostaria que ele fosse feito. Ame ao próximo como a si mesmo, sendo que esse próximo está muito bem contado na parábola do bom samaritano. Todos somos iguais, porque somos irmãos em espírito.
Faça o que você puder de melhor, sem esperar recompensa na terra. Espere uma recompensa do céu. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, meu querido amado. Vamos esperar que o Tato volte mais uma vez conosco para falarmos um pouquinho mais de Natal. Até a próxima semana.